Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar continuidade aí, né, nossa série de vídeos curtos sobre o pacote anticrime, sobre as alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019. Bom, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre o livramento condicional, sobre a alteração que nós tivemos aí no artigo 83, inciso 3 do Código Penal. Mas antes de falar sobre essa alteração, eu quero deixar aqui para vocês, né, um aviso novamente, para vocês seguirem lá, quem ainda não segue, o Instagram, @landinletícia, vou deixar aqui na descrição, que eu estou postando tudo de antemão por lá, então inclusive sobre o meu minicurso, sobre a inscrição do meu minicurso, né, do aulão, sobre o pacote anticrimes, que eu já falei pra vocês nos vídeos anteriores. Eu vou estar soltando de primeira mão por lá o link pra inscrição. Como eu disse pra vocês, pode ser que a inscrição seja por um número limitado de pessoas, então fica de olho lá pra vocês não perderem essa oportunidade de fazer aí o meu minicurso sobre o pacote anticrimes, um valor bem acessível de R$30, com aula ao vivo, material em PDF, slide certificado emitido pelo juiz mestre. Então correm lá para ficar por dentro, não perder as novidades, ok? Bom, voltando aqui, então a gente vai falar hoje sobre a alteração que ocorreu nas regras do livramento condicional. O artigo 83, inciso 3 do Código Penal, traz pra gente, já na sua redação antiga, né, trazer pra gente os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional. Tá lá no artigo 83, inciso 3. Na antiga redação, né, antes do pacote anticrime, falava o seguinte: inciso 3. Comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, esses eram os requisitos subjetivos exigidos antes do pacote anticrimes. Ou seja, comprovar o satisfatório comportamento carcerário, né, durante a execução da pena, comprovar o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, e também a aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, eram esses três requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional. Agora, com a Lei 13.964 de 2019, né, o nosso conhecido pacote anticrimes, houve a alteração, né, mudou a redação do inciso 3 do artigo 83, e agora os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional artigo 83, inciso 3. Comprovado, a linha A, bom comportamento durante a execução da pena. A linha B, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. A linha C, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. E a linha D, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, como vocês viram aí, a gente só teve duas alteraçõezinhas nesse inciso 3 do artigo 83. Primeira alteração: antes da redação antiga, falava que tinha que ser comprovado o comportamento satisfatório. Agora, a redação nova fala de bom comportamento. Então, você teve uma alteração, uma troca aí, né, de expressões, de jogo de palavras, que antes falava em comportamento satisfatório, agora fala em bom comportamento durante a execução da pena. E a segunda modificação, que foi, na verdade, né, um acréscimo que antes não tinha na redação antiga, que é que agora se faz a exigência do não cometimento de falta grave nos últimos 2 meses. Ou seja, para que o condenado, aquela pessoa que está executando a pena, ela consiga o livramento condicional, ela não pode ter cometido falta grave nos 12 meses passados, né? Lembrando que a falta grave aí é uma norma penal em branco, né? Então a gente tem que olhar aí quais são as faltas graves, que eu não lembro agora o artigo, mas enfim, lá na lei de execução penal vocês encontram. Bom, então nós tivemos essas duas alterações. Porém, como que fica essa alteração na prática? Vamos falar primeiro da primeira alteração, né? Que agora a lei fala em bom comportamento e não em comportamento satisfatório. Essa alteração na prática não faz muita diferença. Por quê? Agora, com essa questão do bom comportamento satisfatório, se você for lá no artigo 112, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal, que também foi modificado pelo PAC, a gente vai falar isso mais pra frente, mas também houve essa modificação no PAC. Porém, é uma modificação que também na prática não faz tanta diferença, que já acontecia assim, que é o quê? O artigo 112, parágrafo 1º da LEP fala pra gente que o bom comportamento carcerário, ele vai ser comprovado pelo chamado atestado
de comportamento, né? O atestado é um atestado que é emitido pelo diretor do estabelecimento carcerário, um atestado de bom comportamento. Só que acontece, antes do pacote anticrimes, isso também já acontecia assim. Apesar de que a redação do artigo 112, parágrafo 1º da LEP era diferente, né, houve alteração, mas antes do pacote anticrimes, na prática, o comportamento satisfatório, ele também era comprovado através da emissão de um atestado de boa conduta realizado pelo diretor do estabelecimento carcerário, diretor da penitenciária. Então, na prática, não houve nenhuma alteração, né? Porque acontece da mesma forma. Apesar de agora a lei falar de bom comportamento e não de comportamento satisfatório, ele é atestado da mesma forma que era atestado antes. Quem vai comprovar o bom comportamento que a pessoa tem é o atestado de boa conduta emitido pelo diretor do estabelecimento carcerário. Quem comprovava o comportamento satisfatório era o atestado de boa conduta emitido pelo diretor do estabelecimento penitenciário. Então, assim, a prática não houve uma mudança significativa, tá? Foi só uma mudança mesmo terminológica, digamos assim. Agora, quanto à segunda alteração, né? Agora, o artigo 83, inciso 3 do Código Penal passa a falar pra gente, exigir aí como mais um requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, que o condenado não tenha praticado falta grave nos últimos 12 meses. Gente, na prática, isso também não faz diferença, por quê? Vou explicar pra vocês. Antes do pacote anticrimes, o que acontecia era o seguinte: o cara, para conseguir o livramento condicional, ele precisava ter um comportamento satisfatório, certo? Como que esse comportamento satisfatório era comprovado antes do pacote anticrimes, antes do PAC? Era comprovado através do atestado de boa conduta emitido pelo diretor do estabelecimento penitenciário, diretor ali do presídio, certo? Ok. E aí o que acontece? Para emissão desse atestado de boa conduta, feito aí pelo diretor, para que fosse emitido, precisava observar o chamado prazo de reabilitação ou depuração no caso de presidiários que tivessem cometido falta grave. Ou seja, só poderia ser emitido o atestado de boa conduta, o comportamento satisfatório, para esses condenados que tinham praticado falta grave se já tivesse passado o prazo de reabilitação ou depuração. E qual era esse prazo? Esse prazo de reabilitação, meus amigos, é trazido por leis estaduais. Então, cada estado tem a sua regulamentação. Porém, todos que eu vi trouxeram o mesmo prazo. Parece até que tá meio que combinado, meio que unificado. Todos os estados que eu vi trazem o prazo de 12 meses. Então, quer dizer, acaba ficando elas por elas. Porque antes do pacote anticrimes, pro condenado, pro presidiário que tinha cometido falta grave, conseguir a emissão do atestado de boa conduta para dizer que ele tem um comportamento satisfatório, ele precisava ter passado pelo período de depuração ou período de reabilitação, que na maioria dos estados, como disse para vocês, esse período é de 12 meses. Então ficava a mesma coisa. Acaba que, na prática, essa alteração promovida pelo pacote anticrimes no artigo 83, inciso 3, na prática acaba não tendo modificação nenhuma, né? Mais um que a gente percebe aí, que é aquela necessidade do ordenamento jurídico brasileiro de sair positivando tudo, que na prática já era dessa forma, já funcionava dessa forma, né? Mas agora tá aí escrito na lei, né? Mas tá positivado. Mas na prática, essas duas alterações não fazem muita diferença. Porém, a gente sabe que, teoricamente falando, essas duas alterações promovidas no artigo 83, inciso 3, são alterações o quê? Que vão beneficiar ou que vão prejudicar o réu? Obviamente que vão prejudicar o réu. Por quê? Porque está aumentando os requisitos subjetivos para concessão da liberdade condicional, né? Está aumentando aí, tá agravando aí, né, as condições para que o do livramento condicional. Então, é uma alteração maléfica para o réu, né? Uma novatio legis impégios, que prejudica o réu. Se prejudica, segue a regra lá do artigo 1º, né, do Código Penal, e o artigo 5º, agora eu não lembro, inciso, não sei se é inciso 46, enfim, da Constituição Federal, que é a regra da irretroatividade da lei penal maléfica, né? Se a lei penal prejudica o réu, ela não deve retroagir. Então, logo,
essa lei aí, essa modificação trazida pelo pacote anticrimes no artigo 83, inciso 3, só vai poder valer, vai poder ser aplicada para os casos que ocorreram depois da sua entrada em vigor, né, da sua vigência, que acho que é dia 23 de janeiro de 2020. Então, só vai poder ser aplicado aos casos que aconteceram após essa data, tá? Não pode retroagir para aplicar a casos, a fatos passados, porque ela é irretroagível. Enfim, ela não pode retroagir, né? Por conta de ser uma lei prejudicial ao réu, ok? Então a gente fica por aqui, né? Esse foi aí o nosso quarto vídeo. E aí eu volto na sexta-feira com mais um vídeo sobre as alterações promovidas pelo pacote anticrimes. Espero que estejam gostando, tá? Eu vou deixar aqui no box de informações para vocês o site da Jurismestra, onde eu estou aí com um curso de prática jurídica penal, né, voltada aí para a OAB e também para atuação prática, né, aonde o aluno ele pode escolher qual oficina ele quer praticar. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade em agravo e execução, então eu vou assistir sua aula de agravo e execução. E aí vai ter uma aula rica aí com bastante conteúdo para sanar todas as suas dúvidas, tá? Vou deixar também meu e-mail e aí meu Instagram para vocês não perderem lá as novidades, ficarem por dentro de tudo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.